Boa noite. Boa noite. Uma alegria voltar aqui, essa casa, né? Primeira vez em 2025. Muito feliz e honrada com a oportunidade de conversar com vocês e de trazer um pouco de reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje, em particular, a gente vai falar sobre algumas questões que envolvem a nossa alma e de que maneira a doutrina espírita pode nos ajudar a lidar melhor com as nossas inquietudes, vamos dizer assim. Então, inspirados numa fala de Jesus, que falava para que a gente não se inquietasse, nós pensamos então em trazer uma reflexão sobre a ansiedade. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, nos disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Não é uma frase desconhecida da maioria de nós, não é? Então a gente precisa às vezes refletir, meditar um pouco no que é que Jesus está nos propondo quando neste discurso, que foi o primeiro discurso público que ele fez, não é? O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e é o discurso mais importante de Jesus, da sua passagem aqui pela terra, que foi anotado por Mateus. Ele sintetizou nesse discurso as orientações que nos ajudariam nesse trânsito aqui na terra. Não por acaso, o Sermão da Montanha foi comentado, certa feita, por Mahatma Gandhi. Ele falava no momento sobre os cristãos. Alguém perguntava algo sobre os cristãos e ele fez esse comentário acerca do Sermão da Montanha, dizendo que se todos os livros fossem perdidos na terra ou queimados, extraviados, não é? Mas se preservasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Então vejam, um líder espiritual indiano, não é? Uma figura importante para os indianos, que não era cristão, nos traz essa reflexão a respeito do Sermão da Montanha, que boa parte dos cristãos nunca leu na íntegra. Então, fica a sugestão para que a gente possa buscar esse roteiro de como podemos viver bem na Terra, neste trecho que está lá então no capítulo 6 de Mateus, do versículo 1 ao 38, 39, se eu não me engano, ok? E aqui a gente vai ter então essa fala de Jesus, nos fazendo um grande convite, para que a gente possa olhar para as insatisfações que carregamos na nossa alma, as coisas que tiram a nossa paz, as coisas que nos geram ansiedade. Então a gente vai pensar um pouco a respeito disso, porque quando a gente observa os dados, os índices a respeito da população que vive na Terra, que hoje está em torno de 8 bilhões, nós vamos observar que desses 8 bilhões, 1 bilhão tem algum tipo de transtorno mental, de adoecimento mental. E certamente muitos de nós que estamos aqui fizemos parte desta conta, deste relatório da Organização Mundial da Saúde. Muitos apresentam vários transtornos, mas às vezes não tem um diagnóstico, não foi até um especialista de saúde mental para que ele pudesse dizer: olha, o que você tem, tudo isso que você está dizendo, esse conjunto de coisas que você vem apresentando, pode ser ansiedade, pode ser estresse, pode ser exaustão, esgotamento mental, pode ser depressão.
Então, esses números vão falar de pessoas que foram diagnosticadas. Imaginem que o número pode ser muito maior, porque infelizmente a nossa realidade brasileira, mas também a realidade mundial, não permite que a maioria da população tenha acesso a um diagnóstico adequado, não é? Às vezes a gente não tem um diagnóstico, não tem acesso, ou demora muito, meses, não é, para ter um acesso para um diagnóstico físico, para um sintoma físico, que dirá para um sintoma emocional, para o nosso adoecimento psíquico e emocional, que é o que está sendo proposto aqui, para a gente refletir. E um dado mais próximo de nós nos diz que o Brasil, então, é o país mais ansioso do mundo. Isso a gente já sabia, mas ficou mais evidente a partir de 2020, com o advento da pandemia. Vejam, nós lá já tínhamos uma certa presença no primeiro lugar em termos de ansiedade mundial. E agora a gente atinge o topo, não só com a ansiedade, mas também com a depressão. Mas hoje aqui a gente vai falar de ansiedade. Mas quando nós observamos relatórios mundiais de saúde, nos espanta muito estes números, que também estão, não é, aproximados, porque 9,3% é de quem recebeu o diagnóstico, não é? E boa parte de nós não frequenta um consultório de psicologia, não é? Não vai na UPA, não vai no postinho, não passa por uma triagem com um profissional da psiquiatria, por exemplo, que são os profissionais que vão poder diagnosticar, não é, um transtorno de ansiedade. Então os números são muito altos. A gente pode falar em torno de 11%, tá? Porque nós não temos aí muitas pessoas nesta lista porque não tem acesso. Então, a ansiedade é um fator de perturbação que requer um olhar de todos nós. Muitas inquietações passam pela nossa mente, pela nossa alma. E é preciso então que a gente compreenda um pouco, não é? O que será que acontece com a gente? Será que é natural a gente ter ansiedade ou não? E aí a gente vai observar que um pouco de ansiedade é natural. Não é? Ter expectativa, como vai nos dizer aqui Joana de Ângeles, mentor espiritual do Divaldo Franco, que tem um livro que se chama Conflitos Existenciais, onde neste livro, no capítulo 8, ela fala especificamente sobre a ansiedade. Então quem gosta de ler, quem tem uma certa curiosidade, neste livro ela vai trazer informações e vai dizer que a ansiedade natural, o desejo de que ocorra alguma coisa que a gente vai aguardando, não é? Que a gente espera, uma certa expectativa, isso é completamente natural. Não é? Às vezes a gente tem uma viagem para fazer, não é? Tem uma entrevista de trabalho, até mesmo uma consulta, vai conversar com alguém, pode ser que a gente fique um tanto quanto ansiosa. Esta ansiedade compõe um quadro saudável na existência de todos nós. A grande questão é quando isso passa da medida, quando isso gera prejuízo e nos desassossega um pouco mais. Né? Quando há um sofrimento muito intenso antes das coisas acontecer, durante o acontecimento e também quando a gente não desacelera, não desliga, não se acalma, não se aquieta depois do acontecido, né? Então é um desassossego antes, durante e depois, que rouba a nossa paz. E às vezes roubará a paz de quem convive conosco, né? Porque o ansioso também vive em algum contexto, age nesse contexto e como ele se porta, naturalmente vai ecoar e evocar nas pessoas ali algum tipo de comportamento também, de resposta, de sentimento. E quem tem ansiedade sabe do que eu estou falando. Quem convive com alguém que tem ansiedade, acima
né, dos níveis considerados normais também sabe o que eu estou falando. Que é difícil às vezes a gente conseguir ajudar. Às vezes nós atrapalhamos. E nós também daqui a pouco vamos falar como ajudar. Se porventura a gente convive com alguém que tem uma ansiedade para além da medida. E aqui só para a gente ter uma informação um pouquinho mais técnica, existem vários tipos de ansiedade. Tá? Essas duas primeiras que eu coloquei ali em cima, mutismo seletivo e ansiedade de separação, por exemplo, a gente vai observar só nas crianças, certo? Mutismo é quando a criança fica muda, ela não fala, ela não interage, ela se retrai na presença de determinadas pessoas. Né? É uma forma dela manifestar que está ali, de alguma maneira, constrangida, tensa, desconfortável, incomodada. Não é? E a ansiedade de separação é quando ela é retirada, quando, por alguma razão, aquela figura que ela tem de cuidado, que pode ser a mãe, pode ser o pai, um outro adulto, é retirado dessa presença, ou ela precisa se ausentar por alguma razão, por trabalho, não é? Ou até mesmo sair do ambiente, do mesmo ambiente que se encontra. Essa criança fica muito afetada emocionalmente. Não é? E às vezes a gente não entende e acaba julgando e confundindo isso com birra. Mas é um tipo de ansiedade que se chama ansiedade de separação e a gente precisa tratar, ajudar a criança a lidar com a separação daquele vínculo que para ela lhe oferece segurança. Então, a gente não deve fazer pouco caso, né? Quando observar as pessoas, às vezes, em determinados contextos, e a gente não sabe por que ela está um pouco mais agitada e ansiosa, com medo, e no caso da criança, vai vir um choro e um desespero pela ausência do pai ou da mãe que se afastou, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vai observar isso às vezes na escola, com mais frequência, não é? Na creche, vai observar com mais frequência. E é lugar de acolher, não é? Não de forçar a criança, não de achar que aquilo ali é mãe ou é birra, porque birra é uma outra coisa, muito diferente. E aí os adultos vão manifestar transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, muitas pessoas vão ouvir por esse nome TAG, não é? Que é a sigla. Síndrome do pânico, que muitos já devem ter ouvido falar, também é um tipo de transtorno de ansiedade. Fobias específicas, que é um medo específico de alguma coisa, às vezes de um animal, não é? Às vezes de uma condição mais específica. Fobia social, que é a timidez patológica, que a gente chama, não é? Também pode ser conhecida por timidez patológica. Agorafobia, que é o pânico, medo de lugares muito amplos, com muitas pessoas, não é? Transtorno de estresse agudo, que vai surgir depois de uma exposição a um evento traumático, como às vezes uma enchente, por exemplo, não é? A gente ser arrastado por uma enchente, por uma enxurrada, pode desenvolver um acidente de carro, não é? Às vezes um assalto. Então vai ter um estresse agudo em relação a um determinado episódio. E a gente vai precisar de um tempo para se ajustar. E às vezes vai levar um pouco mais de tempo, e aí a gente vai então passar por um outro tipo de estresse, que é o estresse pós-traumático, que a gente chama, que ele se estende mais no tempo. O primeiro vai levar aí 4 semanas, mais ou menos. Mas quando passa disso, talvez a gente esteja na presença de um outro transtorno. Então veja a importância da gente saber, porque às vezes leva tempo para determinadas experiências mais difíceis se acomodarem dentro de nós. E aí a gente precisa intervir com algum tipo de terapia, e a gente vai ver aqui qual é a melhor maneira de ajudar. E a gente também terá ansiedade causada por alterações hormonais, né? Que vai simular, né? Daí um quadro de transtorno, só que não é um transtorno psíquico, não é?
nós vamos ter sintomas porque a gente está passando por algum processo de alteração hormonal. Hipo ou hipertireoidismo é um exemplo dessa ansiedade provocada aqui por alterações hormonais. Menopausa é outro exemplo, não é? Que as mulheres vão também viver essa fase, algumas naturalmente, outras às vezes antecipada em função de alguma condição médica, não é? Alguma cirurgia em que é preciso fazer a retirada de ovários, de útero, por exemplo. Às vezes antecipa e a gente terá ali, talvez, um quadro de ansiedade, que não é psíquico, não é criado, né? A nossa mente não tem a ver com o sistema nervoso, mas com alteração hormonal. Isso nas mulheres. E nos homens também haverá essa alteração hormonal. Poderá haver manifestações de sintomas de ansiedade. A alteração hormonal vai haver, quer a gente queira ou não, tá? Mas poderá haver, então, sintomas de ansiedade nos homens, quando eles atingem, então, a fase da andropausa, que começa a se instalar a partir dos 45 anos, mais ou menos, no mesmo tempo que as mulheres, quando há, então, diminuição da produção da testosterona e a diminuição da produção do estrogênio, né? Então, a gente chama a andropausa, entre aspas, de menopausa dos homens, porque eles também passam. No entanto, é menos falado, mas às vezes nós vamos precisar intervir com um tratamento de reposição e os sintomas acabam sumindo e a gente observa que então era uma condição física, orgânica, não é? Não necessariamente só psíquica. Mas isso é só para a gente tomar conhecimento dos tipos de ansiedade. Vamos adiante, porque tem alguns sintomas, também não vou colocar todos aqui, assim como não colocamos todos os tipos, só alguns para nos ajudar a compreender a amplitude e a complexidade do assunto, né? Que é muito mais do que só uma preocupação excessiva, embora a preocupação excessiva esteja ali. Mas nós vamos identificar o medo, que é uma característica mais evidente quando se tem ansiedade, medo das coisas que talvez a maioria das pessoas não tenha. Não é? Nós vamos ter uma percepção errônea ou exagerada do perigo. Por isso que uma ansiedade, um medo de coisas de algo novo que eu vou viver numa certa medida, tá tudo certo. Mas nós estamos falando aqui de uma preocupação, de um medo excessivo e de uma percepção exagerada de perigo, né? E isso a gente precisa aprender a acolher. Depois a gente terá hipervigilância. O ansioso é hipervigilante, é como se o radar ficasse ligado o tempo inteiro, né? Um pouco mais atento em estado de alerta. Hipervigilância quer falar em estado de alerta. E aí a gente vai ter comportamentos de evitação. Então eu vou evitar lugares, situações ou pessoas que geram esse tipo de desconforto em mim, né? Então, se a pessoa sofre de agorafobia, que é um medo de lugares que tem muitas pessoas, talvez ela evite uma palestra pública e prefira assistir no YouTube, né? Talvez ela evite ir em algum evento social da família, porque ela vai se sentir mais afetada emocionalmente. Se ela tem medo e gera muita ansiedade viajar de ônibus, provavelmente ela vai evitar muitas viagens. Se for medo de avião, a mesma coisa, né? Então os comportamentos de evitação vão limitando a vida da pessoa. Então o transtorno é isso, é quando a gente tem um certo prejuízo. E aí a gente vai ter os mais variados exemplos de comportamento de evitação. Nós não vamos nos deter muito aqui, só para que vocês tenham uma ideia. Irritação, impaciência. Mas a gente vai ter também o nosso corpo agindo nesse processo todo, que é a agitação, não é? Quando a gente está num nível de ansiedade mais expressivo, o nosso corpo não se aquieta, porque a gente vai ter ali na nossa corrente sanguínea
muita adrenalina circulando, muita noradrenalina, que é um neurotransmissor da agitação. Então, às vezes a gente vai identificar uma pessoa mais próxima que ela está agitada, não é? E talvez a gente pense, ela deve estar ansiosa. O corpo vai nos dizendo como é que vai também a nossa alma. Arritmia cardíaca. Muitas pessoas, às vezes, vão para o pronto-socorro achando que vão ter um infarto, não é? E ela está tendo uma crise de ansiedade. Sudorese, náuseas, dores abdominais. Então, é todo o nosso corpo fazendo parte desse movimento. A gente precisa, então, às vezes, se conhecer, né? Nós que convivemos e atendemos pessoas ansiosas, a gente diz, olha, você precisa saber se você é cardíaca, porque isso vai te acalmar um pouco mais, senão você vai viver na porta do hospital toda vez que, não é, começar o ataque cardíaco. Porque os sintomas físicos desestabilizam as pessoas, nos desestabilizam, não é? Vou entrar no jogo também. A gente fica bastante desestabilizado, achando de fato que vai ter alguma coisa. Não raro é a crise, e a gente vai observar, vai chegar lá no pronto-socorro, vai acompanhar alguém, vai entrar inclusive na sala, né, do consultório, não é? E vai ouvir do profissional da medicina que a pessoa não tem nada, que também é um grande erro, não é? Porque ela está tendo muitas coisas. Então a gente precisa também ir trabalhando a nossa abordagem. Ela não tem nada físico, não tem nenhum comprometimento cardíaco, não é? Mas ela tem uma crise de ansiedade, e isso é muita coisa e precisa ser visto. Não dá só para dizer vai para casa que vai passar, é preciso um acolhimento. E aí a gente vai ter também, né, tensão muscular, o corpo inteiro vai muitas vezes travar depois, não é, de uma crise como essa. E a gente, quando olha para a ansiedade, precisa olhar esses aspectos aqui da nossa vida, porque nós somos seres temos um corpo biológico, mas nós também temos uma psique, nós também somos seres psicológicos, não é? Mentais, nós temos convivência, então nós somos seres bio, psico e sócio, estamos em sociedade, vivemos e precisamos dos outros para a manutenção da nossa vida física e afetiva e mental, mas também estamos num contexto ecológico, não é? Nós também fazemos parte da natureza e da ecologia, e ela interfere na nossa qualidade de vida, não é? Então, se tem o exemplo de uma chuvarada, das enxurradas, das enchentes, a gente precisa levar em consideração o nosso ecossistema, porque ele também dita o nosso modo de vida e o nosso emocional, não é? Se daqui a pouco começar a trovoar muitas trovoadas, trovejar, melhor dizendo, muitas trovoadas, cai uma chuva que não cessa, talvez a gente comece a ficar um pouco preocupado, porque a gente vai querer ir para casa e nós não vamos poder ir, não é? E aí daqui a pouco o bairro inteiro alaga, não é? Como a gente já teve esse episódio que é real. Então a gente vive entrelaçado com o ambiente, com o ecossistema, e somos seres espirituais. Então a gente precisa se avaliar e olhar para uma pessoa e se olhar a partir dessas lentes bio, psico, sócio, eco, espirituais. Então é muita coisa, somos bastante complexos, mas também somos muito potentes, porque tudo isso nos compõe. Não é para ser um problema, mas a gente precisa saber manejar e lidar com tudo isso que nos atravessa, certo? Mas vamos adiante, porque a gente também precisa, às vezes, voltar um pouquinho no tempo e olhar a nossa história de vida, ou a história de vida de quem vive conosco e, por alguma razão, então, está com este desafio que é a ansiedade, ou transtorno de ansiedade. Não é? Então, a gente precisa saber um pouco sobre o que aconteceu no percurso de vida dessa pessoa. Como somos reencarnacionistas, a gente vai olhar um pouquinho além, porque a gente também traz uma bagagem. O nosso inconsciente, ele atravessa o tempo e atravessa o túmulo, não é? De modo que a nossa personalidade, ela é
congênita, ela vem com a gente. Então a gente também vem trazendo impressões e experiências de outras existências, que vão se somar à nossa infância atual. Porque essa infância é uma divisora de água. É ali que o espírito tem a oportunidade de aprender outras coisas diferentes das suas tendências que não eram tão interessantes assim. Por isso a importância, né, da gente cuidar da família, os adultos irem se instrumentando para receber as crianças, porque é um espírito milenar buscando uma nova oportunidade de fazer diferente. Para fazer diferente a gente tem que aprender coisas diferentes, né? E às vezes os nossos cuidadores não dão conta, porque os cuidadores deles também não deram conta. E a gente erra a medida e fica um tanto quanto desatento na condução emocional das nossas crianças, dos nossos pequeninos. Então a infância é um lugar onde a gente vai muitas vezes observar que foi o início de um problema com a ansiedade. Porque a gente pode viver num ambiente de agressividade, por exemplo, em que eu aprendo que eu tenho que estar sempre alerta o tempo inteiro, me cuidando, porque eu não sei de onde vem a porrada. E isso cria no nosso ser, na nossa alma, mas no nosso sistema nervoso também, um padrão. E eu fico alerta e às vezes mais medrosa, mais agressiva também. Porque a gente funciona dessa maneira. Ou a gente luta, ou a gente foge, não é? Ou a gente congela, se faz de morto. Não é assim que o bicho faz na natureza quando ele está ameaçado? Ele luta, ele foge ou ele congela. Congelar é fingir-se de morto. É uma estratégia de sobrevivência que a gente vem manifestando desde os primatas, desde os primeiros seres que viveram na Terra. O nosso cérebro vem evoluindo e a gente precisa dessas respostas para sobreviver. Se eu estou num ambiente hostil, cresço nesse ambiente hostil, vou lançar mão dessas estratégias, isso vai se constituir um padrão. Então a infância é um lugar de muito cuidado. A gente precisa, não é? Se eu tenho pais medrosos, a mesma coisa pode acontecer, porque as crianças aprendem por espelhamento, não é? Se eu convivo com uma pessoa um pouco mais corajosa, ela vai me instigando e me inspirando a coragem. E o contrário também acontece. Não é? Pais medrosos instigam o medo e este sistema nervoso, este espírito, este ser vai também começar a sentir medo. Então a importância da gente se trabalhar para poder acolher aqueles que serão tutelados por nós, não é? Mas outras coisas também podem entrar nessa conta, não é? Às vezes é um trabalho estressante, às vezes é um relacionamento, né, com algum adulto, um casamento, uma amizade, relações de pais e filhos, bastante estressante, um estilo de vida que não nos ajuda, a gente não se alimenta bem, não é? A gente vive conectado e essas facilidades de conexão, esses aparelhos são bons por um lado, mas nos adoecem por outros, estimulam demais, não é? Estimulam demais. Então essa hiperestimulação também não nos faz bem. E claro, não fará bem para a criança que está desenvolvendo seu cérebro, né? Não por acaso agora, graças a Deus, proibiram o uso de celular na escola. E a gente já sabe que estuda, não é? As pessoas que estudam um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, a gente sabe que não é interessante, não pode se instigar antes dos 6 anos o uso de tecnologias, não é? Porque isso vai afetar o desenvolvimento natural do cérebro. Nós somos um espírito imortal, é importante dizer isso, não é? Mas olha aqui, nós também somos seres espirituais. Temos que pensar sobre isso. Então a gente tem um corpo que precisa cuidar, não é? Mas nós temos que pensar muito sobre isso. Nós somos espíritos que recebemos outros espíritos, já com seus desafios, e às vezes os desafios são isso, os vícios, não é? E a gente entrega um celular na tenridade, e este espírito, porque ainda não tem um cérebro totalmente desenvolvido, vai viciar rapidinho, né? E desse vício para outros vícios é um pouco. Fazendo sentido isso para vocês? Sim ou não?
Sim. Muito sentido, né? Muito assunto, muita coisa, mas não vamos poder falar sobre isso, né? Já te falei que da herança de outras existências, né? Então a gente teve experiências traumáticas lá, nós vamos trazendo essas experiências, né? Lá em outras existências. E eu sempre cito o exemplo, as fobias nos ajudam muito, isso é muito claro, né? Porque às vezes não faz muito sentido uma determinada fobia, porque eu não tomei contato com aquela experiência aqui, de um lugar, de uma... Né? Tem pessoas que têm pavor de hospital, de injeção, morrem de medo de uma cirurgia, nunca tiveram uma sala cirúrgica. Isso vem de antes. Né? Água, mar, nunca tiveram experiência. A gente está no litoral, mas conheço muitas pessoas que não vivem no litoral, inclusive não conhecem o mar. Não justificaria porque ela não conhece, mas não quer conhecer. Não consegue lidar com o mar, com a água. Talvez herança de outras existências, não é? Então a gente precisa lidar com isso também. Então, como eu disse que a gente ia falar a respeito do que a gente, como acolher, como encaminhar, como ajudar alguém que tem ansiedade, trouxemos aqui algumas coisinhas que a gente não deve falar, porque não ajuda, só desajuda e desassossega ainda mais uma pessoa que está numa crise de ansiedade. Que são essas frases aqui, desnecessárias. Pense positivo, poderia ser pior, isso é coisa da sua cabeça, se acalme, você está exagerando. Frases assim não acolhem, muito pelo contrário, não é? Gera na pessoa um desconforto ainda maior, ela está sendo invalidada no desconforto dela, desqualificada muitas vezes, né? A gente desqualifica o medo, desqualifica a preocupação da pessoa, até como o corpo dela fica reagindo, que exagero, para de tremer, não precisa disso, o corpo precisa tremer, precisa descarregar, e tremer é um jeito de descarregar e da gente se regular, vejam, né? E às vezes a gente faz um desserviço, mas trazemos aqui, para a gente ir rumando para o fim, a figura de Jesus. Uma figura extremamente acolhedora, sabia aquietar as pessoas, porque ele tinha uma segurança pessoal. E onde quer que ele chegava, as pessoas se sentiam seguras na sua presença. Então o que a gente oferece para ajudar alguém que porventura está num desassossego muito grande, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, é segurança. Eu preciso ser aquela figura que regula, né? A gente chama isso de corregular. Eu acolho, eu trago para o peito, eu abraço, eu seguro na mão, eu ponho, né, o meu braço no ombro da pessoa, eu sento do lado. Isso é corregular, como Jesus fazia. E às vezes a gente não precisa dizer absolutamente nada. É a nossa presença, né, mais segura, mais confiante, que poderá ajudar alguém no processo de crise. Não é nem o que eu falo, gente, é como eu me posiciono corporalmente. Vejam, né? É uma representação, obviamente, essa imagem da figura do Cristo, mas a gente imagina que ele era, de fato, acolhedor e trazia para o abraço com muita facilidade, né? E a gente certamente se entregaria nesse abraço e as nossas dores sumiriam, não é? Porque é disso que a gente precisa, de segurança. Se eu estou diante de alguém inseguro, o que eu tenho que ofertar não é insegurança, é segurança, não é? Por isso que muitos profissionais da saúde, né, a gente vê, meu Deus, como é que consegue? É treinado para isso, não entra no pânico, não é? Às vezes não precisa nem ser um profissional de saúde. Vamos pegar um exemplo dos nossos queridos e valorosos bombeiros, não é? Que chega num lugar que está um caos, eles chegam ali firmes, assertivos, sabem exatamente o que precisam fazer, são treinados para aquilo. E a gente se sente mais segura, não é? E é isso que a gente pode ser, essa presença segura na vida de alguém. Não aquela que toca terror, não é? Que desestabiliza. E aí, só para a gente ter como informação, existem outras maneiras da gente se ajudar e ajudar as pessoas, que porventura nós vamos encontrar pelo caminho.
Uma dessas ajudas é respirar tranquilamente, sempre tranquilamente. E depois a gente pode distrair a nossa mente, não é? Distrair a mente. Como a gente distrai a criança, a gente também distrai o adulto, não é? Olha, vamos olhar isso daqui, vamos ali na frente, vamos tomar um ar. E a gente vai se distraindo. Esse corregulado que eu já falei, ter amizades, conexões saudáveis, que nos coloquem para cima, ter autocompaixão por nós, não se irritar, né? Não se desassossegar com a ansiedade, como se a gente não pudesse ter. Somos seres humanos, a gente vai sentir muita coisa. E às vezes a gente terá, sim, né? Uma afetação emocional um pouco mais desafiadora. E a gente tem que ter autocompaixão. Mas eu quero trazer este exercício de respiração para a gente sair daqui com uma ferramenta prática física. E depois a gente vai ter uma outra ferramenta prática espiritual. Vou mostrar aqui para vocês. Mas vamos fazer um exercício que vocês poderão levar para a vida de vocês e ensinar quem porventura esteja numa situação do lado de vocês com um pouco mais de ansiedade. Eu vou pedir para que vocês possam colocar a mão no peito. O que isso dá, pode ser uma ou as duas, fiquem à vontade. Eu já vou colocando as duas. Né? A gente coloca a mão no peito e só esse colocar a mão no peito e sentir que de repente ou a nossa mão está quente ou ela está gelada, essa consciência já vai dando uma distraída no nosso cérebro aqui. Porque o cérebro também está nisso, não é só o espírito. Vamos lembrar que a gente tem o corpo, o cérebro está nisso também, com uma luzinha lá, super ativado, dizendo perigo à vista, perigo à vista. Quando eu ponho aqui, ele vai se sentindo um pouco mais confortável e seguro. A gente chama isso de cinto de segurança. Um abraço também tem essa função. E às vezes a gente pode fazer assim. Aí vocês escolhem, esse abraço, autoabraço ou abraço de alguém tem essa função. A gente manda essa mensagem para o nosso cérebro de que está tudo bem aqui fora. Então ele vai se acalmando um pouco mais. E aí a gente respira pelo nariz, contando 3 segundos e vai puxando o ar contando 3 segundos. E vai soltando contando 7, mentalmente. Puxa enquanto conta 3 e solta contando 7. Porque precisa ser uma respiração bem devagar. De novo, vamos lá. Puxar contando 3. Soltar contando 7. Dá até um soninho. Por quê? Porque a gente relaxa. É um exercício bom para quem tem insônia, viu? Fazer na madrugada. Respirar, relaxar e vai vir o soninho. Mas a gente se acalmou. Vocês não dá um conforto? Dá um certo conforto. E a gente tem condições de processar um pouco mais a experiência, né? Porque o corpo está um pouquinho mais regulado, o cérebro também. E aí, respirando calmamente, a gente pode até puxar uma oração. Dialogar com os nossos amigos espirituais. Porque na agitação a gente esquece de orar, de pedir ajuda. Então a gente acalma o corpo, para que a mente se sintonize melhor. Tudo trabalha junto. Tudo trabalha junto. A gente já recebeu a recomendação, cuidar do corpo e do espírito, porque a gente é corpo e espírito. Então, respirar pelo nariz nos ajuda. Pela boca, rapidamente, a gente vai hiperventilar. O nosso cérebro vai ficar tonto, vai ficar mais agitado. Então, precisa ser devagarinho. Pelo nariz. Esses truquezinhos nos ajudam então a gente a manejar uma situação de ansiedade, de estresse e nos coloca às vezes em condições de buscar ajuda espiritual. Óbvio que a gente também vai precisar de uma ajuda profissional muitas vezes. A atividade física nos ajuda muito, não é? Mas aprender a meditar para se acalmar ou a orar é fundamental. E aqui a gente tem pesquisas sobre o poder da oração no cérebro, porque ele funciona como um calmante natural, assim como a meditação.
A gente acalma tudo, mas às vezes precisa respirar antes. Então a gente ensina as pessoas a fazer isso. Diante, às vezes, de um caos que se instala, de estar esperando uma notícia, uma situação, né, que aconteceu ali na família, tipo, olha, vamos sentar e respirar um pouquinho. A gente ensina a pessoa, pode até segurar no mão dela. Vamos fazer uma oração agora? E aí a gente chama os bons espíritos para nos ajudar. Vamos fazer esse combinado? Para que as provações possam ser vencidas? Porque Jesus nos disse que a gente poderia vencer. Uma vez que Ele venceu, a gente também poderia vencer. Então é com essa figura amorosa ali, que representa o nosso Mestre Jesus, que a gente vai concluir essa fala que se estende um pouquinho, né? No mundo tereis provações, tereis tribulações, inquietações, mas animai-vos, porque eu venci o mundo. Se Jesus pôde vencer, deixou o seu evangelho, que é um roteiro para nos ajudar a vencer, certamente nós vamos vencer também as tribulações que são colocadas no caminho para todos nós. Então, muito obrigada pela oportunidade dessa hora e que possamos ficar com a serenidade de nosso Mestre Jesus.